Oi, existe um detalhe muito interessante na Bíblia que me chamou a atenção a primeira vez há um tempo atrás e me inspirou muito o coração. O Lucas é um dos evangelistas da Bíblia, né? Um daqueles que escreveu o Evangelho segundo Lucas. Ele era um amigo de Paulo, aquele último apóstolo, o grande missionário, o grande teólogo do cristianismo primitivo. E o Lucas andava bastante com ele, e o Lucas era um médico e ele tinha um olhar bastante atento para questões sociais e questões dos seus dias. E aí ele escreveu o Evangelho. Mas ele escreveu também o livro de Atos, que é aquele texto que nos conta o início da igreja, aquelas histórias extraordinárias. Inclusive, muitas delas ele viveu junto com Paulo. E então o Lucas é um biógrafo. Ele foi um biógrafo da vida de Jesus e da vida dos apóstolos da primeira igreja. Agora, o detalhe que me chamou a atenção e me abençoou muito foi que quando você lê o comecinho do livro que ele escreveu, daquela biografia de Atos que ele escreveu, Atos dos Apóstolos, ele começa dizendo assim que ele está escrevendo o segundo livro para uma pessoa chamada Teófilo, a quem ele queria contar as histórias que ele tinha vivido e as histórias que ele tinha ouvido. Então ele diz isso: Teófilo, eu estou escrevendo para você essa segunda história para que você saiba o que foi que aconteceu. O detalhe é que o Lucas escreveu duas obras extraordinárias como se fossem uma carta para uma só pessoa. Ele escreveu essas duas obras porque ele queria contar para uma pessoa aquilo que ele tinha vivido, experimentado, ouvido falar. E uma pessoa só justificou um esforço tão grande quanto escrever duas obras naqueles dias. Uma pessoa só justificou uma dedicação extraordinária da vida do Lucas. E isso para mim me abençoou tanto, porque a gente sempre é cobrado, exigido a se dedicar para milhares e centenas de milhares de pessoas. E de repente a gente se depara com uma situação tão extraordinária de alguém se dedicando a uma só. E o resultado da dedicação do Lucas é que todos nós somos abençoados por aquilo que o Lucas fez para uma pessoa, para o Teófilo. Ele tem nome. Isso me ensina que as coisas na vida que a gente faz, elas têm maior significado quando elas têm nome, quando elas têm endereço, quando elas são para uma pessoa. E quando a gente consegue se conectar com uma pessoa, abençoar uma pessoa, transmitir a uma pessoa, servir uma pessoa, os respingos dessa nossa ministração se espalham e abençoam muitas e muitas pessoas. Uma pessoa só justifica uma vida inteira. É por isso que se diz que no céu existe uma grande festa quando um só se encontra com o Criador da sua alma. É isso. A gente tem que servir a um só. E ficar tranquilo, porque os respingos que vão servir a muitos vão ser só consequência disso. Que Deus nos abençoe e nos liberte da necessidade de números, de projeções, de aparências, e nos dê a profundidade de quem consegue falar a uma só pessoa, se for necessário. Que Deus nos abençoe.